Olá, amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar o 20º episódio do nosso Santo Cast, podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui com o... Fabiano, mais uma vez, né? Graças a Deus, hein? Amém. E aí, Fabi, como que tá hoje? Tá ótimo, hein? Não Hoje? pode perder, não. Com certeza não. Esse assunto é Fenomenal. fenomenal. E quem diria, chegamos nos 20, hein? Rapaz, Chegamos nos 20. meu Deus do céu. Deus providencia muito, né? Com certeza. É isso aí. A gente não botava fé, Deus botou a fé aqui, Não é? aqui hoje, viu? Mas faltou o balão, né? Faltou. Vai ser no 21. Vai ser no 21. Pessoal, esse episódio tem o apoio da Padaria Ibiporã, da Pedacinho do Céu, da Vinhos Albert e da Clamar Conservas. Com muita alegria também, desde já, quero agradecer a Gifa Cervejaria, que também está nos apoiando aqui no nosso podcast. Quero pedir que você possa compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, também no Spotify. Hoje, com muita alegria, vamos ter um assunto muito bacana, muito especial e que é um movimento que está presente em toda a nossa diocese. Com certeza você já ouviu falar. Preparado para hoje, Fabi? Preparadíssimo. Hoje, então, vamos receber um casal de convidados muito especiais que irão falar de um movimento que foi fundado por Kiko e Carmen Hernandes no ano de 1964. Com apoio do padre Mário Pezzi, surgiu em Madrid, na Espanha, e seu objetivo principal é renovar a vida cristã através de um processo de formação catequética e vivência comunitária. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o movimento do caminho neocatecumenal que está tão presente aqui na nossa diocese e recentemente completou 50 anos aqui no Brasil. E para falar um pouco mais sobre o que é o caminho, hoje nossos convidados são eles, o seu Salvador e a dona Leonice. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, mas acima de tudo um prazer poder anunciar o Evangelho, poder falar da evangelização, poder expressar o nosso carinho pela nossa Mãe Aparecida, padroeira desta paróquia e também padroeira do Brasil. Que bom, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria desde já pedir que vocês possam se apresentar, contar um pouquinho da história de vocês, pode ser? Sim, com prazer. Eu me chamo Milton Salvador, tenho 73 anos de idade, somos casados, minha esposa Leonice, temos 10 filhos e atualmente, por enquanto, 25 netos. Nossa, pouquinho, né? Kaique. Você já imaginou nos dias de hoje 10 filhos? 25 netos? Meu Deus do céu. Nossa, o almoço de domingo É o almoço. Mas a gente coloca avental, se prepara. Não tem... Ai, mas que bom. E conta pra nós então, como que vocês começaram no caminho, como que o caminho esteve presente na vida de vocês no início? Como que vocês conheceram o movimento do caminho? Eu gostaria de fazer uma observação, porque na igreja existem muitos grupos, muitas pastorais, muitas atividades, mas nós normalmente não chamamos o caminho de movimento, e sim chamamos de uma pastoral de evangelização. Eu queria me permitir, então, sempre que falo do caminho, não falar de um movimento, mas falar de uma renovação da Igreja que se deu através do Concílio Vaticano II, quando, por inspiração de Maria, nossa mãe, Kiko Arguello, na época um pintor famoso, Prêmio Internacional de Pintura na Espanha, estava passando por uma fase difícil na sua vida, questionando principalmente quem é Deus,
quem sou eu, por que eu vivo, de onde eu vim, para onde eu vou, e questionando todas estas perguntas, não? Todo este questionamento existencial, encontrou uma resposta em Charles de Foucault. Na época era Beato Charles de Foucault, hoje é canonizado pela Igreja, São Charles de Foucault, que dizia que poder-se-ia encontrar com Jesus Cristo através dos pobres, através daqueles que sofrem, daqueles que são, entre aspas, excluídos da nossa sociedade. E, inspirado por Maria, foi convidado a ter esta experiência, não? Maria lhe dizia: há que formar comunidades cristãs que vivam na humildade, na simplicidade e no louvor. O outro é Cristo. Inspirado então por Maria, deixou, pelo menos por um tempo, não, as suas atividades como pintor, suas atividades também da sua participação em outras pastorais, em outras atividades da igreja, para ir morar nas favelas de Madrid, que se chamavam Palomeiras Altas, é um bairro que existe até hoje em Madrid, e lá foi viver no meio dos pobres. Tinha apenas uma Bíblia, um violão, nenhum dinheiro no bolso, e queria estar à disposição e passar por aquela experiência de estar entre os pobres. O grande destaque era viver como eles, estar com eles. E eram principalmente os habitantes daquilo que nós chamamos as favelas de Palomeiras, eram aqueles que eram ciganos. Em espanhol se chama os quinques, e que tinham as suas atividades e que sobreviviam estando residindo naqueles barracos, e dentre eles existia todo tipo de situação daqueles que são marginalizados ou excluídos da sociedade, tais como roubos, crimes, dificuldades com saneamento básico, dificuldades com alimentação, dificuldade com filhos, enfim, um ambiente verdadeiramente muito pobre, muito carente. E foi aí, com a experiência de reunir estes irmãos, através do anúncio da palavra de Deus, através de estabelecer com eles um relacionamento de igual para igual, ou seja, Kiko não foi às favelas para fazer caridade, nem para ensinar, nem para dar aulas, ainda que o fizesse em outros ambientes, mas tinha a Bíblia e o violão e compunha, não? Kiko é um artista, tem muitos dons, além do dom das pinturas, que eu já citei, também tinha o dom da música, tinha outros dons, como professor, e tudo isso colocado a serviço dos pobres. E ele viu nascer aí a possibilidade de estabelecer uma pequena comunidade. E foi desenvolvendo, durante alguns anos, este trabalho, até que conheceu uma jovem que se chamava Carmen Hernandes, que estava em Barcelona num convento, mas
por obra e graça de Deus que realiza a história de cada uma das pessoas, acabou, no momento de fazer os votos perpétuos, Deus permitiu que ela fosse convidada a não fazer os votos e a deixar o convento. Então, teve um momento muito difícil na sua vida, porque esperava professar os votos, tornar-se uma religiosa e ir fazer a sua missão na Bolívia. Esta era a ideia. Mas uma vez convidada a retirar-se do convento, teve neste tempo de crise também a possibilidade de encontrar com Kiko Arguello e trocar ideia a respeito do momento em que ela estava vivendo, deixando a vida religiosa que seguiu desde os primórdios aí da sua juventude, em crise, expôs a Kiko tudo aquilo que estava vivendo. E, ao mesmo tempo, Kiko, eu falo Kiko, mas o nome do cidadão é Francisco José Arguello. É conhecido como Kiko Arguello no mundo inteiro, como uma forma mais fácil e mais carinhosa de chamá-lo. Então, Carmen, por incrível que pareça, foi conhecer, não foi viver, mas foi conhecer a experiência de Kiko nas favelas. E ficou impressionadíssima como era possível que Kiko reunisse as pessoas e lhe perguntassem: quem é Deus para você? Quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é você? E todos estes questionamentos levavam aqueles pobres homens a interessar-se pela pregação, principalmente pelo querigma, que naquela oportunidade era resumido por uma pergunta que surgiu entre aqueles habitantes das favelas de Palomeiras. Está tudo muito bem o que você fala, está tudo muito bem o que está nas Escrituras, o que está na Bíblia, mas eu não conheço ninguém que tenha morrido, sido sepultado e que voltou para nos dizer o que acontece depois da morte. Então, Kiko, inspirado pelo Espírito Santo, naquele momento, diz: eu conheço um que morreu e que ressuscitou. E as pessoas ficavam impressionadas com este anúncio. E dizia muito mais: mas não morreu simplesmente por morrer ou porque chegou o seu momento. Morreu para cumprir a vontade de Deus, para salvar a humanidade. Mais do que morreu, ele deu a sua vida para o perdão dos nossos pecados e para que nós possamos de verdade compreender o amor de Deus, a misericórdia de Deus manifestado em Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo na Igreja, que é a manifestação de Deus Pai em Jesus Cristo no Espírito Santo. E há uma mulher, aqui falamos de Maria, não? Que foi elevada aos céus em corpo e alma, que não experimentou a morte tal como nós a experimentamos, todos os humanos, nem experimentou o sepultamento, mas, diz a fé da Igreja, que foi elevada aos céus em corpo e alma. Estas são as pessoas diferentes. Estas são as pessoas que nós anunciamos e que nós seguimos. Então, a partir daquela experiência e vivendo no meio dos pobres, apareceu uma situação que podemos considerar como normal aí
no meio das favelas, no meio destes ambientes, que um belo dia veio uma ordem da polícia para que aquelas pessoas que moravam naquele lugar desocupassem a área que não lhes pertencia e que os barracos fossem todos demolidos. Diante desta situação, o Kiko e a Carmen, por misericórdia àqueles habitantes e procurando ajudá-los, pediram ajuda ao, na época, arcebispo de Madrid, chamado Dom Casimiro Morcillo, que visitou as favelas, visitou os barracos, para poder interceder junto à polícia que naquele momento não fizesse isso, que fosse prorrogado, que fosse estendido, para que a igreja pudesse fazer um trabalho. Isto durou alguns meses, mas novamente tinha que ser cumprido aí então uma ordem judicial para que isto fosse feito, e ele convidou os habitantes daquela favela a se reunirem na igreja. Na igreja. Se reunirem e até ficarem por ali um tempo acomodados, até que pudessem se readaptarem a uma nova situação, a uma nova habitação, a uma nova maneira de viver. E foi desta forma que surgiu a primeira comunidade do caminho neocatecumenal. Eu estou falando de todos estes aspectos materiais, por primeiro, para depois falar daquilo que é a inspiração que Deus concedeu a Kiko e a Carmen para iniciar aquilo que nós hoje chamamos e que é reconhecido pela Igreja, através da aprovação de todos os estatutos do caminho. Quem aprovou os estatutos do caminho foi o Papa Bento XVI, mas quem preparou todos os estatutos, quem acompanhou toda a evolução do caminho, foi o Santo Papa João Paulo II. Todos os papas, desde Paulo VI, acompanharam o caminho. O Papa Paulo VI dizia: trata-se de um neocatecumenato, não como o catecumenato da igreja primitiva. Na igreja primitiva, quando alguém queria entrar na igreja, quando alguém queria ser batizado, tinha que fazer um tempo de caminhada para preparar-se para o batismo. Esse tempo de caminhada se chamava o catecumenato da igreja primitiva. Então, o Papa Paulo VI foi quem nomeou um novo catecumenato para batizados. Não se fez uma catequese suficiente antes do batismo, faz-se depois do batismo. Então, o caminho neocatecumenal, tal como é hoje definido pela Igreja, através dos documentos, através da aprovação dos estatutos, é um dos frutos da renovação da Igreja dos últimos 50 anos, ou seja, a partir do Concílio Vaticano II. Para aqueles que não têm a informação, o Concílio Vaticano II começou em 1962 e durou até 1966. O concílio foi convocado e inspirado ao Papa, hoje também santo da Igreja, São João XXIII, e a partir de São João XXIII, quando do seu falecimento, assumiu o concílio o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI apoiou o início do caminho, e outros papas, mas principalmente São João Paulo II,
apoiou durante longo tempo. O seu pontificado durou 25 anos, e durante os 25 anos de pontificado apoiou o caminho, apoiou a evangelização que se dá através do caminho. A principal característica do caminho, então, é uma forma de evangelizar como fruto da renovação do Concílio Vaticano II. Se dá através do anúncio do querigma, do anúncio de Jesus Cristo, que são catequeses que duram durante 2 meses. Após 2 meses de catequeses semanais, após 2 meses, se realiza uma convivência de 3 dias, começando na sexta-noite e indo até o domingo à tarde, e nesta convivência, que é como um retiro, como um encontro destes irmãos que escutaram a catequese, eles são convidados, são perguntados se querem continuar caminhando. E se dizem sim, formam uma pequena comunidade. E esta comunidade tem a missão, na paróquia, não inicialmente de evangelizar, mas sim de serem evangelizados. São orientados a caminharem na igreja através de um tripé, que é um tripé da igreja, não é do caminho, mas o tripé é Palavra de Deus. Então, realizam uma celebração semanal da Palavra de Deus, a partir de temas simples, temas do dia a dia, mas temas buscados e preparados com antecedência, para, na celebração semanal, serem celebrados. Esta é uma característica também do caminho. O caminho é celebrativo. Você tem a preparação da celebração da palavra, você tem a realização da celebração da palavra, a preparação, que nós chamamos de monições, a preparação da leitura, uma explicação pequena, mas que antecede a proclamação da palavra, e depois os cânticos que respondem a cada uma das palavras. Normalmente, a celebração da palavra se compõe de uma leitura dos livros históricos, dos livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, chamado Pentateuco. Depois, um profeta. Então, estas são 2 leituras do Antigo Testamento. Depois, uma carta ou Atos dos Apóstolos. E, por último, para concluir, um evangelho. Tudo isto em relação ao tema escolhido. Vamos supor um tema, água. Então, pegamos uma leitura do Antigo Testamento que fala sobre água, que podemos escolher, o dilúvio. Depois pegamos um profeta, pegamos um texto de Isaías, que fala da água que corria do lado direito do templo. Depois pegamos uma leitura dos Atos dos Apóstolos, das cartas de São Paulo ou de outras cartas, que fala de água. E depois pegamos um evangelho. Jesus Cristo fala da água do batismo, fala da água do Espírito Santo, fala da água que jorra para a vida eterna, fala da água da samaritana, quando pergunta à samaritana, dá-me de beber. E depois lhe diz, se soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria da água viva. Então, pegamos um tema simples e os irmãos celebram e respondem com cânticos próprios à celebração. Então, essa é a primeira parte do tripé. Segunda parte do tripé, o que não pode, evidente, deixar de acontecer, é a Eucaristia. Um dos mandamentos, um dos princípios cristãos, que é a Eucaristia dominical.
No caminho, por autorização especial, por deferência especial da Igreja de Roma, através do Santo Padre, dos cardeais, através das autoridades, dos dicastérios romanos, no caminho foi aprovado para que a Eucaristia se celebre sobre as duas espécies, com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo. E também que se possa utilizar, aqui é em caráter excepcional, mas devidamente autorizado, que se possa utilizar, ao invés da hóstia, como se usam em todas as paróquias, em toda a igreja, que se use o pão ázimo, para que se torne mais expressiva a participação na Eucaristia. Então, o primeiro tripé, primeira perna aí do tripé, a palavra de Deus, segunda perna, a Eucaristia. Também uma autorização especial da Igreja para que se celebre após as vésperas de sábado, ou seja, após as 16 horas, se celebre a liturgia do domingo. Para quê? Para que as comunidades possam celebrar em pequenas comunidades. Não existe nada contra, isto não é decisão da Igreja, esta é uma forma de reunir as pessoas para que, através da celebração eucarística em pequenas comunidades, possam ser evangelizadas, destacando-se principalmente os sinais, que é o sinal do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, da palavra de Deus e da assembleia. Então, destaca-se todos estes sinais na Eucaristia, que se celebra nas comunidades do caminho neocatecumenal. E uma última coisa, que não é muito comum, mas que os irmãos participam ativamente e gostam, e é uma forma muito pedagógica de que a comunidade esteja unida, é uma convivência mensal, ou seja, um encontro daqueles irmãos que fazem parte daquela comunidade mensalmente, que se faz nesta convivência. Se reúnem os irmãos no local e na hora marcada, preferencialmente na parte da manhã, e cantam, rezam e cantam a celebração das laudes, que faz parte do ofício da igreja, do ofício litúrgico da igreja, que faz parte da oração. Rezam as laudes, depois partilham aquilo que tem para a refeição, ou seja, cada irmão traz de casa comida, bebida, doces e etc., que coloca em comum a partilha também dos irmãos. Comem juntos, estão juntos, conversam, vão adquirindo aos poucos uma amizade, vão conhecendo-se mutuamente, e na parte da tarde da convivência, os irmãos fazem uma rodada de experiência, uma troca de experiência de como vivem, como trabalham, como cuidam da família, como cuidam dos filhos, onde moram, como fazem, que dificuldades têm, que problemas têm, ou seja, uma partilha que nós chamamos de rodada de experiência, onde os irmãos, no princípio das comunidades, com algumas dificuldades, porque ninguém quer se expor, ninguém quer se apresentar, nem se vangloriando de coisas e muito menos de querendo esconder-se aí debaixo aí da sua própria história, da sua própria vida, não? No princípio tem dificuldade, mas aos poucos os irmãos vão se abrindo, vão se conhecendo, vão se relacionando. Falando também de como a palavra agiu na vida dele, na vida dos irmãos, de como a palavra que nós ouvimos, né, naquele mês, como que suscita isso na nossa vida, como que nós vivemos essa palavra também no nosso cotidiano, né? Sim, na nossa vida. uma troca de experiência, né? Sim. Isto, por isso se chama rodada de experiência. Sim. Entre os irmãos.
Qual é a finalidade da rodada de experiência? Que os irmãos se conheçam e que possam, aos poucos, não passar de um relacionamento de amizade, o que é bom, mas muito mais do que isso, suscita, não, pela força de Deus, pela ação do Espírito Santo e até não, pelas convivências aí mensais seguidas, etc., possibilitam o amor entre os irmãos. Eu diria, por exemplo, a nossa comunidade tem 49 anos. Nós começamos o caminho em 1975, mais exatamente no dia 1, 2 e 3 de novembro de 1975, quando na Diocese de Jundiaí vieram os catequistas, fizeram as catequeses e formaram as primeiras comunidades da Diocese. Na época, em 1975, nós éramos todos jovens, solteiros, estávamos na igreja participando dos grupos de jovens. Na Hortolândia, isso? Isso, na Hortolândia. Na Hortolândia tinha um grupo de jovens que se chamava Juvelândia. Na Vila Rio Branco, que também era chamada naquela época de Barreira, hoje nem se usa muito este termo, mas na época a Vila Rio Branco era chamada de Barreira. E na Nova Jerusalém, que também eram os grupos de jovens, se formaram as primeiras comunidades. Eu falei dos grupos de jovens, mas precisa ficar muito claro de que as catequeses, ou para as catequeses, são convidados pessoas de todas as idades. Sim. É necessário uma idade mínima de 14 anos, que é na igreja mais ou menos a idade dos jovens que estão se preparando para a crisma, 13, 14 anos, mas neste momento já são convidados a escutarem as catequeses e entrarem nas comunidades. Jovens, adultos, idosos, pretos, brancos, feios, bonito, rico, pobre. Fabiano ia poder ir, então. O bonito e o feio ia poder. Todos são convidados. E se forma uma comunidade que não se trata de comunidade de jovens, nem de comunidade de adultos, nem de grupos específicos da igreja, mas se trata de uma pluralidade de pessoas que são convidadas a escutarem a catequese. Eu penso que o grande dom que Deus concedeu a estas comunidades é que suscita no meio dos irmãos o amor e a unidade. E suscita no meio dos irmãos a possibilidade de se enxergarem sinais. Para que você se torne cristão, é necessário que você veja um cristão, que você conheça um cristão, que você tenha recebido uma educação na fé. Educação na fé pode ser recebida dos avós, dos pais, podem ser recebido na própria família, ou pode ser recebido também na igreja. A igreja é aquela que nos concede a fé. No batismo, quando se pergunta a uma criança que vai ser batizada, se pergunta aos pais e aos padrinhos, o que pedes à Santa Igreja de Deus? E ele responde, a fé. O que te dá a fé? E ele responde, a vida eterna. Então, na comunidade se dá isto, não? Se vê os sinais, se vê pessoas que estão caminhando na igreja e isto atrai outras pessoas, sejam familiares, sejam amigos, colegas, etc. Ou atrai ou não atrai, porque todos nós somos humanos, temos maneiras de viver, maneiras de trabalhar, maneiras de conduzir a nossa vida, a nossa história, e isto pode ser ou não ser
um anúncio de Jesus Cristo, né? Isto vale para todos os grupos, movimentos pastorais. Precisa ficar bem claro que o caminho é uma forma de caminhar na igreja. Existem muitas outras formas. A igreja não é um jardim de uma única flor, a igreja é um jardim de múltiplas flores. E todas elas têm a possibilidade de enfeitar o jardim, todas elas têm a sua missão. Assim também os cristãos na igreja. Nós, por obra e graça de Deus, fomos chamados a viver na igreja através do caminho neocatecumenal. Viu? É uma aula, né? A gente acha que entende alguma coisa, né, velho? Exatamente. E quando tá? começa a aprofundar, a gente fala, não sei nada, né? Eu tava pensando exatamente a mesma coisa, mas sabe que eu já fui um pouquinho mais além, até escrevi aqui. Eu fiquei me colocando agora no lugar do Kiko, porque o Kiko ainda é vivo, né? Tem 85 anos, né? E aí eu fiquei me colocando no lugar dele, o que ele vê hoje, o que o sim dele, porque era um pintor que largou tudo, o que o sim dele fez. Viu? Para se enfiar no modo bom da palavra, dentro das comunidades pobres, né? Não sabia nem o que encontrar lá. Exatamente. Para ser o que diferente, é hoje. Para ser o que é hoje. Quantas pessoas ele não atingiu no mundo todo? Quantas vidas não foram transformadas por meio do sim dele? Assim, literalmente. Literalmente. Temos aqui o próprio Seu Salvador, a Dona Leonice, que são exemplos disso, né? Uma vida toda dedicada ao caminho, e se não fosse por meio do sim de uma pessoa a Deus, quantas vidas não deixariam de ser impactadas, não é verdade? E Seu Salvador, então o senhor está no caminho... Só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. Na realidade, a caminhada da igreja é desta forma. Se você analisa, ou se você tem a possibilidade de ler, por exemplo, a história dos santos, sejam os santos desde a igreja primitiva, os santos do século IV, que é uma época importante, na igreja, sempre se realiza assim, não? Deus age, Deus chama, escolhe pessoas, e algumas delas, inclusive, por obra e graça de Deus, se destacam numa missão. O que não tira o mérito ou a vantagem de todos os cristãos receberem o chamado de Deus. Sim. Pelo batismo, todos nós somos chamados por Deus e nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Na medida em que você recebe uma missão, seja ela qual for. E aqui a gente considera a vida dos santos como pessoas que realizaram obras extraordinárias, que foge daquele padrão, digamos, que é a vida de todos os cristãos. Por isso são canonizados, porque se enxergam na vida deles algo de excepcional da missão que realizaram dentro da igreja. Este é o processo de canonização. Nós falamos dos milagres. Para ser santo e ser canonizado, é necessário que se apresentem milagres, fatos extraordinários. Mas há um grande milagre, mais do que o milagre físico, que é o milagre moral, que é que exista na igreja cristãos autênticos, anunciadores de Jesus Cristo, que sejam seguidores de Jesus Cristo. Hoje se diz, não, discípulos e missionários, é a linguagem que a igreja adota nestes nossos tempos, não nestes últimos tempos, digamos, que buscam uma sinodalidade, a igreja tem falado muito disso. Sim. Ou seja, cada um tem o seu papel na igreja. Eu me lembro de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia, não, procurei, busquei qual o meu lugar na igreja. Finalmente encontrei, na igreja eu serei o amor. Que amor é este? O amor de Deus manifestado em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, que transforma a vida das pessoas. Sim.
Muito bonito, não? Muito. Nossa senhora, não tem nem o que falar. E, seu Salvador, então, nossa, tá fazendo umas contas aqui na minha cabeça. A Diocese de Jundiaí tem 50 e pouquinhos anos. O caminho tá aqui na Diocese, então, há 49 anos. Quase desde o início da Diocese. Sim, a Diocese de Jundiaí começou em 1967. O caminho começou na Diocese em 1975, no final Sim. de 1975. Na época, o bispo de Jundiaí era o primeiro bispo de Jundiaí, saudoso Dom Gabriel, que está em processo de beatificação na igreja, um santo homem, que foi o primeiro bispo de Jundiaí. E depois vieram os outros bispos, Dom Roberto, e depois de Dom Roberto vieram os outros bispos até o dia de hoje, com Dom Arnaldo. E sempre a Diocese de Jundiaí, juntamente com todos os outros grupos pastorais e movimentos da igreja, permitiu que se desenvolvesse o caminho como uma forma de evangelização da Diocese de Jundiaí. No próximo ano, que é um ano jubilar, celebraremos também na Diocese de Jundiaí os 50 anos do caminho. Já tem data marcada, simplesmente a confirmar, mas no final do ano de 2025, Jundiaí celebrará também os 50 anos do caminho na Diocese. Que bonito, não? Muito, Nossa, muito. muito bonito. E tecnicamente, então, há 50 anos o caminho está aqui no Brasil e aqui na Diocese há 49. Basicamente, o caminho chegou no Brasil e aqui na Diocese chegou junto, né? Sim. Nossa. Quando o caminho chegou no Brasil, chegou por primeiro na Diocese de Toledo, no Paraná, nas cidades de Umuarama e Palotina. Depois foi a Franca, convite na época do bispo de Franca, Dom Diógenes, já em memória. E depois de Franca veio para a Diocese de Jundiaí. Nossa, foi uma das primeiras, literalmente, no Brasil. No ano seguinte do início do caminho no Brasil, começou em Jundiaí. Na época, na chamada Vila Rio Branco, paróquia de Santa Terezinha, o pároco era o Monsenhor Hamilton, que deu a sua vida, inclusive, pelo trabalho como presbítero da Diocese de Jundiaí, mas também como catequista itinerante no norte do Brasil, e faleceu lá em missão. Na paróquia Nova Jerusalém, o pároco era o Padre Jesus Priante, um espanhol, também muito conhecido na Diocese, que fez um trabalho pastoral muito interessante, criando propriamente a paróquia dedicada ao Senhor Bom Jesus, não? Na época se falava mais da Vila Rami, posteriormente que se passou a designar como paróquia Nova Jerusalém. E na Vila Hortolândia era o padre Júlio Masson, um canadense missionário religioso de São Vicente de Paulo, que iniciou o caminho. Padre Júlio também durante muitos anos esteve conosco na paróquia, esteve conosco também nas comunidades neocatecumenais. Agora, no ano passado, já voltando para o Canadá, residindo no Canadá, faleceu. Mas é saudosa memória para nós da paróquia da Vila Hortolândia, o Padre Júlio como o iniciador também da paróquia e iniciador do caminho lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Que bacana, não? Olha só, a Diocese de Jundiaí sempre foi muito envolvida com o caminho, né? Sim. A gente até conversava antes, né? Vocês estavam explicando para nós, se vocês puderem explicar um pouco, seu Salvador, como que funciona um pouco da divisão do caminho aqui na Diocese, das questões das regiões, porque, pelo que a gente viu, abrange quase toda a Diocese, né? Sim. No início do caminho,
como falamos, estas 3 paróquias. Vila Rio Branco, Santa Terezinha, Nossa Senhora de Fátima, Vila Hortolândia e Bom Jesus, aqui na época da Vila Rami, hoje nós chamamos Paróquia Nova Jerusalém. No ano seguinte do início da comunidade, já se fez novamente as catequeses. E neste caso, se as primeiras comunidades foram formadas por catequistas estrangeiros que vieram de Roma, onde existia o caminho, e vieram de Madrid, na Espanha, onde existia o caminho, e formaram as primeiras comunidades, no ano seguinte, continuaram a sua missão pelo mundo, e já as catequeses, no ano seguinte, foram feitas pelas próprias comunidades. Ou seja, depois de 1 ano de caminho, 2 anos de caminho, já se fez novas evangelizações, formando novas comunidades nestas paróquias. Anos seguintes, mesma coisa, formando novas comunidades. E aí começaram a surgir, então, novas paróquias também interessadas em escutar as catequeses e formar comunidades neocatecumenais na paróquia. Isto no início, evidente, muito mais lento, mas com o passar dos anos aí, que já são longos anos, né, novas paróquias foram pedindo as catequeses, novos, sempre está sobre a responsabilidade do pároco da paróquia. O caminho, se não falei no início, gostaria de falar, o caminho, então, é uma forma de evangelização a serviço do bispo da diocese. Nós não somos autônomos, nem caminhamos sozinhos, estamos em obediência ao padre da paróquia e, consequentemente, em obediência ao bispo da diocese. Ou seja, em obediência à igreja. Sim. Não podemos fazer, não devemos fazer, aliás, nenhum grupo, movimento ou pastoral pode fazer coisas autônomas. O que a igreja reconhece são experiências que se realizam de todos os tipos, sejam as pastorais da paróquia ou sejam atividades sociais, atividades caritativas, ou seja, meios de expressar aquilo que os irmãos iluminados pela igreja, iluminados pela palavra de Deus, levam também ao amor a outros irmãos, ajudando-os nas dificuldades. Isto é próprio da igreja, não? Nós vivemos da fé, vivemos da esperança e vivemos da caridade, que são as 3 virtudes teologais, não? Da igreja. A fé recebemos da igreja e a caridade exercemos a partir da fé. Aquele que tem uma fé madura vai buscar ao seu irmão, vai ajudá-lo, vai amá-lo, vai conviver com ele. Este é o Espírito, não? A ação do Espírito Santo na igreja. Entre a fé e a caridade existe uma que parece a menorzinha, que é a esperança. Todos nós caminhamos na esperança. Mas a esperança, ainda que se apresente com a sua humildade aí de menorzinha, é também muito importante, para não dizer a mais importante, e não fazer comparação aí entre as 3 virtudes teologais, ou seja, que vêm de Deus. A fé é, a caridade é, ou seja, se realiza, mas a esperança será. Então, todos nós vivemos aí da esperança. Uhum. E esta é uma forma, como um dom de Deus, não, que nos é concedido, de caminhar na igreja. Olha só, quem diria, não? É.
Ano que vem vai ter a festa de 50 anos do caminho, eu vou. Aqui em Você tá Jundiaí. indo em todo lugar, né? Claro! Eu só quero ver se vai. Não, mas é porque assim, agora a gente vai entrar no assunto, então já vou falar. Teve a comemoração dos 50 anos do caminho aqui no Brasil, lá em Aparecida. É. Eu fui convidado, eu estive lá. Não. Eu não concluí aquilo que era a sua pergunta, talvez seja importante eu concluir, que é onde está hoje o caminho na diocese, em quais paróquias. Sim. Talvez isso é importante. Continuo falando? Pode Por continuar, favor. pode ficar à vontade. Então, e o caminho, a partir destas paróquias onde se iniciou, se expandiu por toda a diocese, de forma que hoje temos o caminho neocatecumenal em muitas paróquias. Eu posso citar algumas, talvez as mais expressivas, onde tem mais comunidades. Na Catedral de Jundiaí, existem 12 comunidades neocatecumenais caminhando. Na paróquia da Nova Jerusalém existem 18 comunidades. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Hortolândia, existem 16 comunidades. Em Salto, na paróquia de São Benedito, existem 12 comunidades, aliás 13, porque está se formando uma comunidade neste próximo final de semana. Na paróquia de São Roque, também de Salto, existem 7 comunidades. Em Jordanésia, na paróquia de São Paulo Apóstolo, existem 8 comunidades. Várzea Paulista também tem várias comunidades. Campo Limpo, várias comunidades. Vila Comercial tem comunidades. Louveira, Itupeva, existem também muitas comunidades. Itu, também temos comunidades. No São José Operário do Retiro, também temos 8 comunidades. No Santo Antônio do Anhangabaú, temos 5 comunidades. Enfim, estamos espalhados por toda a diocese, sempre, como eu disse e repito, sob a autoridade e sob a direção do pastor da igreja, que é o pároco, e conduzido pelos catequistas, que são os guias da comunidade. O padre é o pastor, o catequista é o guia. E aqui não se trata de concorrência, se trata de estarem em comunhão, porque quem realiza todo o ministério é o Espírito Santo, quem realiza tudo é aquilo que também é a autoridade da Igreja, através do Santo Padre o Papa, dos bispos e dos presbíteros responsáveis das paróquias. O senhor comentava com a gente, na hora que a gente estava conversando, né, Salvador? Hoje o senhor é catequista do caminho, né? É responsável pela região, mas também é catequista, é isso, né? Sim, sim. Eu poderia me posicionar da seguinte forma. Com as comunidades da minha paróquia, eu sou um irmão, como todos os irmãos que compõem aí as comunidades. Mas a mim foi confiado o trabalho, a missão de ser catequista para as comunidades. Cada paróquia tem um catequista que é o responsável do caminho na paróquia. Este catequista se reporta também à sua região, e a região é composta por diversas paróquias. Eu sou o responsável da região 2, chamamos assim. Região 1 é a Catedral e algumas paróquias. Região 3 é a Nova Jerusalém e algumas paróquias. E eu sou responsável da Regional 2, que é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Hortolândia, São João Bosco do Eloy Chaves, São Sebastião de Louveira, Santo Antônio e Nossa Senhora Mãe dos Homens, São Sebastião de Itupeva e São Benedito de Salto,
São Roque, também de Salto, paróquia de São Judas de Itu e paróquia de São José, também de Itu. Estas são as paróquias que compõem a Regional 2. O responsável da Regional é encarregado de olhar para todas as paróquias, para todas as comunidades que caminham nesta paróquia, orientando ou corrigindo algumas dificuldades que possam surgir, representando os catequistas responsáveis. Isso precisa ficar bem claro, que eu não sou catequista responsável, por exemplo, do Estado de São Paulo, nem do Brasil. Nós temos hoje iniciadores do caminho, Kiko, Carmen, que já é falecida. A propósito de Carmen, no dia 16 agora de julho, foi o 8º ano do falecimento da Carmen, e ela tem em andamento, na Arquidiocese de Madrid, o seu processo de beatificação e de canonização, que será entregue agora a Roma para a sequência do seu processo de canonização. Hoje já é designada como beata da Igreja, que é o primeiro passo da canonização para a santidade. Os nossos catequistas são espanhóis, hoje é representado pelo padre Joaquim, um espanhol, mais um jovem que se chama Marcos e uma jovem que se chama Alessandra. Eles se reportam, por sua vez, aos responsáveis do Brasil, que são aqueles que conduziram a celebração dos 50 anos em Aparecida, que é o padre José Fouquet, o Raul Viana e, atualmente, a Antônia, que está compondo a equipe. Que bacana, então. Pelo que eu vi aqui, Diocese de Jundiaí toda tem caminho, né? Aqui na cidade de Jundiaí, principalmente, quase, nossa, a maior parte das paróquias, né? A maioria. Que bacana, Com não? certeza, é. E aproveitando então que a gente está falando, o senhor tocou no assunto sobre os 50 anos aqui no Brasil, 49 aqui em Jundiaí, e a gente falou lá da celebração em Aparecida, né? Eu tive a oportunidade de estar em Aparecida, porque eu fui convidado para estar lá. Não foi? Tá bom? Você não viu, você não recebeu o convite, uai? Eu fui até com antecedência. Pelo caminho não foi. Mas eu fui caminhando. Eu fui até com 2 dias de antecedência para ver se eu conseguia um lugar. Você conseguiu um lugarzinho? Não. Mas aconteceu em Aparecida. Enquanto eu estive lá, tive a oportunidade de presenciar esse momento, a celebração de 50 anos do caminho. O pessoal vai colocar aqui para a gente poder ver. E Quase não tinha ninguém, né, Kaique? quase não tinha ninguém. Até comentando com o seu Salvador, a dona Leonice, eu fiquei 40 minutos para conseguir entrar e estacionar meu carro na igreja. Olha lá. Vocês estavam, né? Meu Deus. Sim. Eles estavam, e contaram pra mim que estavam num lugar reservado. Eles estavam... não estavam no empurra-empurra. Não, eles não estavam no empurra-empurra. A gente estava ao redor do altar lá. Mas tinha gente, hein? Tinha muita. Esse momento da entrada, quem presidiu foi Dom Orani, que é o arcebispo do Rio de Janeiro. Sim. E também estava presente o cardeal de São Paulo, né? Dom Odilo. Dom Odilo. Dom E Orani, tinha outros bispos Dom também. Orani tem uma experiência muito boa do caminho, porque ele era o abade do mosteiro de Claraval, mosteiro de São José do Rio Pardo. E como padre recém-ordenado, ele também fazia parte de uma das comunidades e caminhou durante muitos anos nas comunidades até ser sagrado bispo e depois, atualmente, o cardeal de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Kaique, se você estivesse aqui, você estava fora da Brasília. Eu tava. Olha aquilo que eu falei, o ícone, né? Há que fazer comunidades cristianas que vivam como a Sagrada Família de Nazaré, que vivam em humildade, simplicidade e louvor, o outro é o Cristo. Isso está escrito Sim. no ícone do caminho. Ah, que bacana. Está escrito em espanhol, que é o Aham. original, mas Sim. está escrito. Sim. Fran, passa um pouquinho pra frente aí pra gente poder ver. Então, são 2 horas de celebração. Foram. Aqui, o casal que está ali é o casal que é responsável nacional. Pausa aí um pouquinho. Padre Não, Vá. José. não é casal. Padre Ah, José. não? Não. Ah, Não. Padre José está aqui, ali está o Raul, e aqui não o aparece. Raul era um jovem, que nós chamamos de carisma Primitivo. primitivo, que Uhum. Não é casado, é celibatário. Sim. Ele dedica a sua vida à evangelização. E o Padre Joaquim, este maior que aparece ali, é o nosso catequista. Catequista aqui de Jundiaí, Ah, é? mais que as bacana. dioceses, Mais as algumas dioceses de dioceses São do Carlos, São João da Boa Vista, Jaboticabal, ou seja, ele pega o interior de São Paulo. E o Padre José pega Brasília, São Paulo capital e outras cidades também. Isto. Especificamente Curitiba, no Paraná, Umuarama e depois Franca. E outras dioceses no Brasil inteiro, aí são outros catequistas que se reportam a estes que são os responsáveis do Brasil. Que bacana. Solta aí, Fran, pra gente ver. Ah lá, a Antônia, aquela moça lá De branco. branco lá, branco e vermelho. Ela estava cumprimentando os espanhóis que vieram, que são das comunidades, alguns da comunidade do Padre José, alguns da comunidade do Padre Joaquim Uhum. e também da Antônia. Então, eles estavam presentes. Então, os espanhóis para os estavam 50 ali e nós anos. estávamos aqui neste meio, nesse canto aí. Né? E do lado de cá estavam os padres também. Que bacana. Olha só. Solta. Passa um tinha pouquinho pra muitos frente aí, bispos Fran. também. Tinha muitos bispos. Dom Vicente estava presente Dom também, Vicente né? também Vicente. estava presente. Propaganda, passa propaganda. Que a Nescafé não pagou pra gente divulgar eles aqui no podcast. Olha só, mas tinha muita gente. Eu comentava com eles, Fabi, que o que eu achei mais bonito, que eu tava do lado de fora, né? Com certeza. E aí eu comentava que durante a celebração que estava acontecendo lá dentro, o pessoal estava participando do lado de fora. Fora da Basílica? Fora da basílica. Que Então o legal. pessoal eu vi muita gente com cadeira, os instrumentos, então o que tocava lá dentro, eles tocavam lá fora, Eles interagiam. interagiam totalmente. Foi Nossa. muito bonito de se ver. Difícil de ver isso, né? Sim, foi Normalmente muito quem tá lá bonito. fora tá disperso, né? Tá fazendo Exatamente. coisas. Então isso foi muito bonito de se ver. Esse é o padre José. José. José Fouquet, quando veio ao Brasil pela primeira vez, aí mais ou menos na década de 80, era um jovem solteiro que estava procurando a sua vocação. Posteriormente se ordenou como presbítero e continuou com a missão de catequista, de presbítero no caminho, mas sem estar em uma paróquia, colocando-se a serviço da evangelização no Brasil. Então, já há muitos anos, penso que pelo menos a metade, uns 25 anos do caminho no Brasil, o Padre José é o responsável. Bacana. Ó, Dom Odilo. Dom Odilo conheceu o caminho porque certa vez nós o convidamos para uma convivência de bispos em Israel, num lugar que nós chamamos Domus Galileia, que é uma casa que tem o caminho lá, que fica no Monte das Bem-aventuranças, próximo ao Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e uma casa que foi construída pelos membros do Caminhos de todo o mundo, do tipo, foi feito um convite, olha, quem puder dá $1.000, quem não puder dá 500, quem não puder dá 100, quem não puder dá $1. E com todo esse dinheiro vindo do mundo inteiro, se construiu a casa
que é uma casa onde se recebem as comunidades e onde se recebem também os bispos. Foi inaugurada pelo Santo Padre São João Paulo II, lá no Monte das Bem-aventuranças, em Israel. E o Dom Odilo foi lá nesta convivência, gostou muito da convivência e pediu um seminário do caminho. Nós falamos seminário do caminho, na realidade é um seminário da igreja para a formação de presbíteros, mas que estão dedicados à evangelização em qualquer parte do mundo. Ou seja, quando são ordenados os presbíteros, eles ficam 2 anos ou 3 anos na própria diocese onde foram ordenados a serviço da igreja, mas quando autorizados pelo bispo saem em missão, ou seja, estão dispostos a irem a qualquer parte do mundo em missão da igreja. A gente às vezes fala coisas do caminho, mas o importante não é o caminho, o importante é a igreja. O caminho é uma forma de caminhar na igreja. Sim, com certeza. Na igreja. Que bacana, não? Mas olha, até uma casa em Israel, não fazia ideia. Nossa, deve ser. E uma coisa bem legal é essa questão de Escreve aí Domus Galileia e depois você procura no Google lá. Vou procurar mesmo. Um dia que for para Israel, vou pedir para ficar lá. Isso, bom negócio Faço parte também. do caminho. Eu vou Bom falar assim, eu negócio. conheço o seu Salvador e a Dona Leonice lá falou de que eu podia Jundiaí ficar e falaram aqui. que eu podia acho ficar que aqui. nem conheço. Mas que especial, não? E acredito que para vocês também Domus viverem Galileia, escreve esse aí. momento Isso é lá. importante você ver depois. Não ver por causa do Eu podcast, já mas escrevi ver aqui, como ó. pessoa. Vou procurar mesmo. Mas acredito que para vocês tenha sido muito especial viver esse momento em Aparecida, né? Comemorar os 50 anos do caminho. Uma experiência única, não? Deve ter sido muito especial mesmo. Para mim foi uma experiência gratificante, né? Porque você vê aí, assim, não só a minha comunidade, mas você vê que está, assim, no Brasil inteiro. Sim. O caminho. E que aquelas primeiras comunidades deram frutos, né? Então o Espírito Santo estava presente aí. Sim. Porque se não houvesse o Espírito Santo, não haveria frutos também. Então, quando você vê essa multidão de pessoas que estão, né, e todos na mesma fé, todos cantando a mesma melodia, então é assim, estavam realmente assim em comunhão. Então, isso é muito, muito gratificante, porque como eu um dia recebi esse chamado e entrei numa comunidade e mudou completamente a minha vida, né? E também não foi assim de um dia para o outro. Não foi assim, pronto, me converti e já sou cristã. Não. Deus foi assim, agindo devagarzinho, de etapa em etapa, me dando como um bebê, né, que recebe o leite, e você não vai dar uma comida sólida para uma criança recém-nascida, mas vai alimentando aos poucos até que ela possa se alimentar sozinha. Então, assim, foi exatamente uma experiência que Deus fez comigo no caminho, né? Que foi me ensinando, me educando, me mostrando, me fazendo enxergar a minha própria vida, a minha realidade de como, né? Me fazendo ver qual que era o meu papel, porque eu estava aqui, porque eu vivo. Então, isso também é uma coisa que me chamou muita atenção quando falava quem é Deus para você, né? Quem é Jesus Cristo para você e quem é você? Quem sou eu? Também uma coisa que a gente nunca pensa, nunca se questiona. Mas naquele momento que veio esse questionamento, falei, bom, quem sou eu? Então eu fui descobrir Procurar, quem era eu. E no caminho eu acredito que eu me encontrei, que acho que a minha vida, né, a minha juventude toda, eu me dediquei assim ao caminho, depois também me casando e nos tornando catequistas também. Então, e vendo atrás de nós todas aquelas comunidades que estavam, né, que
que a gente pôde perceber isso também nitidamente nos 50 anos, na celebração dos 50 anos, de ver que através de nós outros vieram. Sim. Né? Então, isso também é muito gratificante de ver que Deus agindo na história, Deus agindo na minha história, na história, né, da igreja. Que isso para mim é um acontecimento da igreja, é um acontecimento assim dos certeza. dias de hoje, né? Eu acho que Deus sempre manifesta nos tempos, né? Quando necessário. Então eu vejo assim que o caminho foi uma manifestação nos dias de hoje, necessário nos dias de hoje, para evangelizar os povos, porque muitas pessoas já nem conhecem, não digo que não conhecem Jesus Cristo, porque eu acho que, mas estão fugindo da Igreja Católica. Muitas pessoas deixando a Igreja Católica, acreditando numa outra religião, e eu vejo assim que o caminho ajudou muitas pessoas a voltarem para a igreja também. Pessoas que estavam afastadas da igreja, pessoas que já estavam desacreditadas, que voltaram para a igreja. Então, também, o caminho ajudou muita gente. Kaique, o que vem assim na minha cabeça é que é uma coisa que vingou, né? Demais, com certeza. Porque 50 anos de uma pastoral, igual o senhor Salvador falou, é que está muito enraizada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é o que eles estão comentando com a gente aqui, uma coisa que veio falar de Deus para acolher aqueles que estavam mais afastados, né? Eu falo aqui no nosso Santo Cast, cada dia um aprendizado melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria perguntar para vocês, por exemplo, a gente quer fazer parte do caminho, como que funciona? Tem um período que a gente pode, não vou falar a palavra, mas com certeza, a gente pode se inscrever? Como que funciona isso? A igreja está aberta a todos e é uma possibilidade sempre que Deus suscita no coração de cada um para colocar-se, para escutar a Deus e, escutando a Deus, colocar-se também ou a serviço das atividades pastorais, dos grupos, dos serviços da paróquia, ou, no caso específico do caminho, para uma caminhada de fé. Uma caminhada que, como eu expliquei no começo, um caminho de renovação do batismo. O que significa isto? Significa que você, independente do trabalho que você exerce na igreja. Digamos, por exemplo, você pode ser membro, pode estar a serviço de qualquer grupo ou pastoral da igreja. Isto não é conflitante com a sua caminhada de fé. Mas no caminho se trata especificamente de que você está sendo chamado por Deus. O anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e diz: "Alegra-te, Maria, porque você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, do Messias." E Maria diz: "Mas como pode acontecer isso se eu ainda sou solteira, se eu sou virgem, não me casei?" Não? E o anjo diz: "O Espírito descerá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo." Esta é a anunciação. E Maria, depois de ficar meio na dúvida, balança a cabeça e diz: "Faça-se em mim segundo a sua vontade." O sim de Maria é a sua resposta, a sua permissão para que Deus haja e que isto aconteça. Você falou num determinado momento do que o sim do Kiko fez surgir na igreja uma forma de renovação da igreja que atrai pessoas, ou no caso, que atrai multidões para caminhar na igreja. Se você sente no seu coração, por algum motivo, que não cabe a mim dizer qual o motivo nem a forma,
Mas se você sente no seu coração o desejo de conhecer, por primeiro conhecer, o que é o caminho, como se faz, então você é convidado a escutar as catequeses no tempo que tem catequeses. As paróquias anunciam dia tal, de tal a tal, às terças e às quintas, catequese na paróquia. E você vai, escuta uma catequese, escuta uma segunda, escuta uma terceira, vai na convivência, forma-se a comunidade e você entrou na comunidade. E você começa a caminhar. E Deus vai realizando tudo isso. Eu posso falar muito claramente da minha experiência de caminhada, que eu estava próximo da igreja através dos grupos de jovens. Eu não tinha nenhum trabalho na igreja. Mas quando eu escutei um anúncio, quando eu escutei uma palavra que me convidava a fazer um caminho de renovação do batismo, eu disse sim. Fui à convivência, disse sim. Comecei a caminhar. Como começou a caminhar? Da forma com que se caminha nas comunidades. Durante a semana, um grupo de pessoas fazem a preparação e depois realizam a celebração. Preparação, celebração. No sábado, à noite, Eucaristia. Uma vez por mês, a convivência. E você vai caminhando, e você vai caminhando. Muitos irmãos entram e, por motivos diversos, acabam se afastando, acabam não dando continuidade. Outros dão continuidade. Como eu disse, a minha comunidade tem 49 anos e somos os mesmos irmãos que em 1975 nós éramos todos jovens e estamos juntos. Envelhecemos juntos. Envelhecemos juntos, caminhamos juntos. Para nós é uma coisa mais normal do mundo. Eu penso que é um grande dom de Deus que você tenha uma comunidade, que você tenha catequistas, que você tenha pessoas da igreja, porque a igreja tem duas maneiras, digamos, de caminhar desde os seus primórdios. Existe o Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro representa a hierarquia da igreja. Mas existem também outra forma de caminhar na igreja, que é Paulo. Por isso, Pedro e Paulo são as colunas da igreja. Paulo não é um presbítero, Paulo não está na hierarquia da igreja. Paulo é uma pessoa que foi chamado por Deus, derrubado do cavalo e pôs-se a serviço da evangelização. Paulo representa os leigos, que somos nós na igreja. Paulo representa aquele que, chamado por Deus, gastou a sua vida para o anúncio do Evangelho. Então, na igreja, você pode ser chamado a ser Pedro, você pode ser chamado a ser Paulo. E você caminha na igreja. A você será dada serviços. Só que serviços, como a própria palavra diz, é estar a serviço. Você não é dono de nada, você está a serviço. Amanhã lhe tiram este serviço, lhe dão um outro melhor ou lhe dão um outro pior. Ninguém tem cadeira cativa. Então, isto é o papel do leigo. Eu queria dizer uma coisa que eu considero importante dizer, é que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. As comunidades são conduzidas pelo Espírito Santo. Estar na comunidade significa estar disposto a caminhar para ser um cristão adulto na fé. Eu queria dizer só alguns detalhes que não, se vocês depois acham oportuno, não precisam nem ser publicados, que nós estamos na igreja fazendo, etapa por etapa, um caminho de descida para chegarmos à piscina batismal, para poder, de verdade, um caminho de descida, degrau por degrau. Esta era a pia batismal, esta era a piscina batismal da igreja primitiva, 7 degraus de descida,
uma pedra preta, onde se colocavam os pés, aí aquele que seria batizado, e depois uma escada de subida. 7 degraus de descida, 7 degraus de subida. O que significa descida? Conhecer-se a si mesmo, descer até o mais profundo de si mesmo, para se tornar um cristão adulto, que renova o seu batismo e que está disposto a não aguardar a sua vida por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, por amor a Maria, nossa mãe, por amor à igreja. Eu não vivo dependendo unicamente do meu dinheiro, ou do meu trabalho, ou do meu serviço, ou da minha capacidade. Não, 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 não. Eu vivo porque Deus me criou e porque Deus me chamou a estar a serviço, como os apóstolos que são enviados ao mundo. Todos nós, eu repito, somos enviados, somos chamados a ser um testemunho de Jesus Cristo. Um cristão é um ícone vivo de Jesus Cristo. Então, no caminho, etapa por etapa, degrau por degrau, somos chamados a ser cristãos adultos. Vamos experimentando. Só vou dizer algumas coisas assim, marcando algumas etapas de forma evidente, muito rápida, porque se trata isso de um rito da igreja, de uma parte do batismo. Depois de um tempo de caminho, você é chamado a amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é uma primeira etapa, se chama primeiro escrutínio. Sim. Após o primeiro escrutínio, você é chamado a reconhecer a fé que vem do povo de Deus, que é do povo de Israel. Está no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isto em hebraico. Para nós, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua mente. E aí a palavra conclui. Faze isto e viverás. E depois vem as outras etapas, segundo escrutínio, depois iniciação à oração. Os padres na igreja, os religiosos na igreja, são convidados a rezar o ofício da igreja. Mas os cristãos também são convidados. Não é exclusividade nem do bispo, nem do padre, nem do religioso, nem do diácono, não, todos os cristãos. Então, nós rezamos todos os dias a oração da manhã, as laudes. Aqueles que podem, rezam durante o dia a hora média. Aqueles que podem, rezam à noite as vésperas, que são as orações da igreja. Sim. Então, as comunidades vão aprendendo e vão experimentando. O que é rezar? É dialogar com o Senhor, é ouvir o Senhor, é deixar-se conduzir pelo Senhor. Por quê? Porque você vai dia após dia. Imagine uma pessoa que reza o ofício durante 30 anos. É uma coisa maravilhosa. Ele escuta a ação de Deus, ele percebe, ele vive a ação de Deus na sua vida. Por quê? Porque está na intimidade com Deus. Vamos para frente. Num determinado momento, uma etapa de caminho é a profissão de fé. Professar a sua fé. Então, recebemos da igreja o creio. Todos nós sabemos o creio, rezamos na missa. Mas uma coisa é você saber de cor, outra coisa é você receber da igreja o creio. Uma outra etapa de caminho é a etapa do Pai Nosso. E dentro do Pai Nosso tem uma coisa interessantíssima. Eu vou falar isso porque eu penso que marca no ambiente que nós estamos aqui falando. Pai Nosso, receber a Deus como Pai. Você não é filho do demônio. Você é filho de Deus. Você não vive conforme as tentações do demônio. Você vive conforme a vontade de Deus. Receber a oração do Senhor é uma parte do batismo. Então, nesta etapa do Pai Nosso, os irmãos vão se preparando para receber a Deus como Pai. Mas ninguém pode ter a Deus como pai se não tiver a Maria como mãe. Olha que importante é isso. Então, os irmãos
num determinado momento. Eu vou falar aquilo que é o original e depois eu falo aquilo que é o genérico. Né? O original do caminho é: você vai a Roma e professa, frente ao Santo Padre e o Papa, o creio, a profissão de fé, cantado. E depois você vai a Loreto, na casa da Virgem, ou você vai, não sei, a um santuário mariano e recebe a Maria como mãe. Nós onde vamos? Nós não vamos a Roma junto ao Santo Padre e o Papa, mas vamos a Brasília junto ao Núncio Apostólico, fazemos a profissão de fé, o Núncio representa o Papa no Brasil, e depois vamos a Aparecida e recebemos a Maria, Nossa Senhora de Aparecida, como mãe, com a missão de levá-la para casa, levá-la para casa. O Evangelho de São João que diz: mulher, eis aí o teu filho. Jesus na cruz diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E diz a João: filho, eis aí a tua mãe. E diz o Evangelho, e a partir daquele momento o discípulo a levou para a sua casa. E recebemos de Maria o terço, com o compromisso de rezá-lo todos os dias. Não vamos ser aqui exagerados. Se um irmão um dia não rezou o terço, não acontece nada. Continua amando Maria e Maria continua o amando, mas você é chamado a rezar o terço todos os dias. Assim como se um dia você não rezou as laudes por algum motivo, porque acordou com dor de barriga e foi no médico, não rezou o terço, não acontece nada, mas você está chamado a rezar todos os dias. Isso significa ir adquirindo uma maturidade na fé. Por último, não, depois de todo o caminho, chutando baixo, assim, depois de uns 30 anos, mais ou menos. Nossa, eu ia perguntar quanto tempo dura isso? Eu ia falar assim, 5 anos? Eu ia falar 5 anos. Chutando baixo, 30 anos. Eu não fazia ideia que era tudo. Você faz a renovação do batismo. E depois de fazer a renovação do batismo, na noite da Vigília Pascal, presidida pelo bispo, e depois de verdade, entre aspas, concluir o tempo do neocatecumenato, você é chamado a continuar vivendo na igreja, um tempo que se chama educação permanente na fé. Nós estamos na educação permanente da fé, que é a nossa etapa. Após a renovação do batismo, na noite da Vigília Pascal, se faz uma viagem a Roma, e aí, de novo, se professa a fé junto ao Santo Padre e o Papa, junto a Pedro, e se faz uma viagem de bodas a Israel, que dura aí uns 15 dias, 20 dias, conhecendo todos os lugares santos por onde passou, por onde viveu Jesus, e a hospedagem é lá na Domus Galileia, que você quiser ir. Anotei aqui, ó. Mas eu te convido aí daqui 30 anos. Tá? Mas isso que eu ia perguntar, eu ia falar assim, eu posso ir, né? Só que daqui 30 anos. Daqui 30 Vocês anos. fizeram essa viagem? Sim. Já. Nós fizemos esta e fizemos aquilo que é a última também, depois disso, que na realidade isto é bastante teológico, mas eu vou falar só para você pegar o contexto geral e eu já encerro, porque não tenho mais nada para falar. Depois de tantos anos de caminho, de etapas, de estar junto, de viver com os irmãos, nós chegamos a um momento que é um matrimônio espiritual. Matrimônio é matrimônio, um homem e uma mulher que se casam, que constituem uma família. Matrimônio espiritual é a igreja ou Jesus Cristo como o esposo, tal como se apresenta no Evangelho, e o cristão como a esposa. Isso está no livro do Cântico dos Cânticos, que fala do amado e da amada, que morrem de amores um pelo outro e que vão pelos campos, pelas florestas, a comer as uvas e a beber o vinho e etc. Tudo isso é teológico, tá? Que é, entre aspas, a conclusão do caminho. O amor de Deus para com o homem. E o caminho termina quando a gente morre. Porque daí tem que Por que ele iniciar olhou pra um você outro assim, caminho. né, Kaique?
Porque Não. depois tem que começar um outro caminho. Um outro caminho. Sim. Sei. Da perfeição. 400 anos no purgatório e depois no céu. Gente, que 400 coisa, não? se você for bonzinho, tá? É. Ah, então eu tô nos 400. Aí já errou. Já ganhei mais Já 100 aí, ganhou- já ganhei mais 100 Só nessa nessa. afirmação errada aí. Olha, por mim pode desligar o microfone que não deu nada. O senhor tinha que começou ter uma falando pra gente lá que não tem muito o que falar de uma hora e já passou de Já uma hora. passou, né? E foi muito bom. E foi essa- muito Foi bom. maravilhoso. Nossa, Uma eu não aula. fazia ideia de assim, muita coisa. Nossa, Não. que bonito. Que bonito. E ver ainda mais a jornada que vocês tiveram, toda essa vivência, todo esse Tem tempo. coisas que nós não falamos e que são muito importantes, e eu quero falar porque assim vocês recebem pelo menos a informação. Nós temos, como falamos, 10 filhos. Todos os nossos filhos estão nas comunidades. Por que eles estão nas comunidades? Porque é uma delícia, porque gostam, porque... Não. Acontece que todos os domingos, a partir de uma etapa de caminho, os nossos filhos são educados na fé. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 12 anos, 15 anos já vai na comunidade. Aí entra uma comunidade. Todo domingo você senta com as crianças, reza os salmos com as crianças, proclama um evangelho ou um livro da Escritura e você dá a eles uma palavra e você escuta eles. Eu perguntaria, que família escuta os filhos todos os domingos? Aqueles que estão no caminho. Mas escutam o quê? Escutam as dificuldades deles, as reclamações deles, as encrencas deles. Pai, eu preciso comprar um tênis e você não compra para mim porque eu estou indo na escola com o tênis furado. Essa é a hora de falar. Não é qualquer hora do dia, etc., porque o pai às vezes não está, o pai está trabalhando, e na nossa sociedade hoje a mãe também trabalha. Sim. Então, quando você senta com os filhos, quando você os educa para a vida e para a fé, no domingo, quando senta com eles. Ah, eu tenho que jogar bola. Não. Jogar bola depois, mais tarde. Agora senta aqui e vai rezar, vai escutar. Então, isso educa os filhos da fé. Eu nunca falei para um filho meu, olha, você tem que ir na catequese, você tem que entrar numa comunidade. Imagina. Ele foi na igreja junto conosco no colo. No colo. Quando nós começamos o caminho, éramos solteiros, depois nos casamos na comunidade, depois tivemos os filhos na comunidade, depois educamos os filhos na comunidade. Quando eu falo na comunidade, é na vida também, Sim. né? É isso. Que especial, não? 10 filhos, todos ainda envolvidos, 25 netos. Olha só, que exemplo para nós, viu? E depois também, não é filho paparicado, nada disso. Eles foram para Aparecida por conta própria deles, no ônibus dele, com a turma deles, com os filhos deles. Eu não quero nem E saber. também as jornadas da juventude. Isso também, o caminho, assim, tem uma representação muito grande Tem nas mesmo. jornadas. Muitos jovens do caminho. Então, é uma coisa assim que eles esperam sempre e já se Esperam programam. e trabalham. Por exemplo, trabalham os pra- nossos jovens das comunidades de todas as paróquias onde tem o caminho, estão trabalhando, estão correndo atrás, vendendo pizza, fazendo feijoada, fazendo festa junina, não sei o quê, para arrumar Arrecadar, dólar né? e euro, porque vão no jubileu o ano que vem em Sim. Roma. Sim. Então, sabe, a motivação existe. Basta que você atraia os jovens e o bote a trabalhar. E da briga, e da encrenca, e da confusão, lógico que dá. Isso é a coisa mais normal do mundo. Presente para vocês, para agradecer que vocês estiveram aqui. Espero que Muito gostem. Imagina, a gente agradece a disponibilidade de vocês, o tempo. Presente é com ela. E então, muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de estarem aqui. Saibam que Padre Carlos Virilo mandou um abraço afetuoso para vocês. Quando a gente conversava sobre gravar um episódio falando do caminho, ele fez questão
que o senhor estivesse aqui para poder falar. Então saiba que ele tem um apreço muito especial pelo senhor. Então, muito obrigado, agradeço em nome dele, do Padre Gustavo, pela presença de vocês aqui hoje. Ok. Eu agradeço também. Penso que é uma oportunidade que nós temos sempre de falar de Jesus Cristo, de falar de Nossa Senhora Aparecida e de poder conversar pela nossa experiência de fé e pelo trabalho que vocês realizam também na paróquia através da comunicação. Eu penso que isto é muito importante. Esta é a missão que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos e continua confiando a cada um de nós. Ide anunciai a meus irmãos que se dirijam à Galileia, que a Galileia é o mundo. E cada um deles tinha a maneira de ser, né? Os apóstolos não eram um igual ao outro. Não. Pedro tinha a sua característica, Mateus tinha a sua característica, Tiago, e cada um era único, né? Sim. Então, e todos contribuíram para que a igreja, que nós usufruíssemos da igreja hoje. Com através certeza. deles, né? Com certeza. E eu tenho a minha característica também. Na igreja eu sou o Zaqueu. Ah, é? Então, Baixinho, Peraí, Vai deixar a mensagem? Não, Que- vou embora. já falou muito. eu vou aproveitar então para agradecer aqui aos nossos apoiadores do nosso podcast. Quero agradecer ao Mário e Elisa da Vinhos Albert, que enviaram esse presente especial aqui para o seu Salvador, a dona Leonice. Então, o contato deles está aparecendo aqui embaixo. Entre em contato com eles para que vocês possam conhecer os vinhos, sucos. Quero agradecer a Roseli da Pedacinho do Céu, que também o contato dela está aparecendo aqui. Agradecer também a Padaria Ibiporã, que tanto nos ajuda aqui no nosso podcast. O contato e endereço deles também está aparecendo aqui na tela. E também quero agradecer a Clamar Conservas, que também nos apoia aqui no nosso podcast. E o contato deles, as redes sociais também estão aqui aparecendo. Então, quero pedir que você possa enviar esse podcast, esse episódio para todos, se inscrever aqui no nosso canal, nos seguir no YouTube, para que esse episódio possa chegar cada vez a mais pessoas. Também quero agradecer a você que esteve aqui conosco neste episódio. Fabiano, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Com certeza, eu sei disso. Até É. a próxima. Até. Também quero agradecer a equipe que está aqui hoje. Minha tia voltou, muito obrigado, viu, tia? Então, que você possa compartilhar e nos vemos no próximo Santo Cast, episódio 21, se Deus quiser. Vai ter balão? Vai ter balão, Olha. se eu lembrar. É. Então, gente, muito obrigado e até o próximo Santo Cast.